Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roma. Hoje eu estou com o time completo aqui, né, do Pelo Estudo e pela Fé. O Lucas Oliveira e o Max de Freitas. Feliz, né, de que todos vocês estão aqui com a gente, acompanhando essas nossas lives sobre os atributos de Jesus Cristo. Hoje a gente está na nossa quinta live, quinto vídeo, né, falando sobre os atributos de Jesus Cristo. E o que eles podem nos influenciar e como eles podem nos ajudar a sermos melhores, né? E a sermos mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso objetivo. A gente está aprendendo no Vem Me Segue sobre a vida de Jesus Cristo esse ano, né? O Novo Testamento. Então, esses vídeos é meio que para complementar o que a gente já está aprendendo no Vem Me Segue. Então, eu queria que todo mundo, né? Quem quisesse participar, podem participar com a gente, colocar suas impressões. Hoje a gente tem o nosso tema, nossa quinta live, tem tudo a ver, né, com o nosso perfil pelo estudo e pela fé. Então, hoje a gente vai falar sobre o conhecimento, um atributo, né, que Jesus Cristo teve tanto em toda a sua vida sobre o conhecimento. Então, como já falei em outras lives, Jesus Cristo não sabia quando ele nasceu que ele era Jesus Cristo, né? Ele não sabia que ele era o Filho de Deus. Ele foi ensinado e ele buscou o conhecimento para saber disso, né? Para buscar sua perfeição, para buscar saber quem realmente ele era. Então, esse é um atributo muito importante que ele teve. Acho que sem esse atributo ele não conseguiria, o plano não se cumpriria, né? Não existiria o plano se ele não buscasse o conhecimento, se ele realmente não acreditasse e não concordasse, né, com o que sua mãe, seu pai estava falando, de quem ele era. Então, para a gente começar a nossa live, o conhecimento, o atributo de Jesus Cristo é o conhecimento. O Senhor ordenou procurar conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Isso se encontra em Doutrinas e Convênios 88-118, que é o nome, né, que foi a influência do nome. Foi através dessa escritura que Joseph escreveu em Doutrinas e Convênios. E também advertiu, é possível o homem ser salvo em ignorância. Está em Doutrinas e Convênios 131:6. Então, a gente acho que é um dos pilares da nossa religião, da nossa doutrina, é o conhecimento. A gente sempre é estimulado desde pequenininho, desde que a gente está lá na primária, a buscar o conhecimento. Vai todo domingo para isso, na igreja, para buscar o conhecimento sobre Cristo, para buscar nos aperfeiçoarmos e saber mais sobre Ele e mais sobre Deus, né, sobre o Evangelho. Então, ao longo dessa live, desse vídeo, né, a gente vai comentar mais sobre como a gente pode buscar o conhecimento e como que Deus quer, né, como Ele nos ensina a fazer isso. Se vocês quiserem comentarem, fiquem à vontade. Max? Lucas? Já tá ligado aqui o meu. Posso ir então, Max? Beleza. Então, boa noite, Sara, de novo. Boa noite, Max, mais uma vez. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Chegamos, então, a mais este atributo de Jesus Cristo, que é o conhecimento, certo? Bom, esse é um atributo muito interessante, porque ele vai ser, talvez, comparado com os outros, que talvez tenha menor finalidade nele mesmo. O conhecimento ele vai ser mais uma ferramenta a gente vai poder usar na nossa vida do que procurar um fim nele mesmo. Não que os outros tenham uma finalidade neles mesmo, mas mais do que comparado com o conhecimento, ok? Muito bem. O que viria a ser, então, o conhecimento? Eu gosto da definição, tanto do Pregar Meu Evangelho, quanto do Guia de Estudo, do Sara e Max, porque eles trazem algo bem interessante. Primeiro, o do Guia de Estudos, tá? O conhecimento seria um entendimento e compreensão especialmente da verdade, conforme ensinada ou confirmada pelo Espírito. Então, aqui a gente já faz uma primeira relação, ok? O conhecimento, ele está relacionado com a verdade. Sem verdade, não pode existir conhecimento. Vou explicar o porquê. A gente lembra, não sei se foi nessa
nessa última conferência, ou na penúltima, e em uma conferência de 2021, teve, acho que nas 2 de abril de 2022 e de 2021, o presidente Nelson, ele abriu a conferência dando um breve discurso a respeito de verdade. Esse era o tema. Foi um discurso bem breve, relacionando a verdade aos discursos que nós ouviríamos ali na conferência e tudo mais. Só que interessante que nos 2 discursos, ele deixa bem claro que a verdade, ela é objetiva. É impossível existir aquele papo de a verdade é relativa, não existe uma verdade absoluta, a verdade ela pode ser a minha verdade, a verdade do Maxon e da Sara, e do fulano e do ciclano. E nos 2 discursos do presidente Nelson, ele deixou bem claro que não, a verdade ela é objetiva. Há nuances ali que em algumas coisas se aplicam a algumas pessoas ou não, mas objetivamente a verdade ela não pode ser relativa, ok? Por quê? Senão o conhecimento não existiria. Ora, se a verdade e automaticamente a realidade que nós vivemos, que é onde a verdade ela se apresenta, se tudo isso fosse relativo, não existiria conhecimento, porque não importaria se 2 mais 2 é 4 ou 5. Não teria importância nenhuma. Só que as coisas são diferentes. A realidade, onde a verdade se apresenta, e juntamente com o conhecimento onde ela existe, ela é objetiva. Então, as coisas que nós aprendemos, elas podem ser verdadeiras ou falsas, certo? E o conhecimento, ele vai nos ajudar a discernir justamente isso, o que é verdade do que é mentira. Se tudo fosse relativo, então esse conhecimento, por exemplo, dos 2 mais 2, seria inútil, certo? Então, por isso o conhecimento está tão atrelado à verdade e realidade, e por isso verdade ela não é subjetiva, ela não é algo relativa, é algo objetivo. Não existe aquele papo de a minha verdade é diferente da sua verdade, não. O sol vai levantar, por exemplo, amanhã, às 6 e pouco da manhã, aqui no Brasil, ou na região, objetivamente para todas as pessoas, ok? O livro de Mormon ele é verdadeiro ou não. Não tem, para o Max ele é verdadeiro e para mim não. Não existe isso. Então, a verdade ela é objetiva, ok? Com isso, nós podemos, então, usar do conhecimento como instrumento, igual eu falei no início, para fazer o quê? Discernir, compreender, entender aquilo que é verdade ou não. Então, nisso a gente já mata esse primeiro monstro, né? Essa primeira mentira, vamos dizer assim, de que a verdade é relativa. Não, a verdade ela é objetiva e o conhecimento seria uma prova de que a verdade ela é totalmente objetiva e não relativa como algumas ideologias, como algumas pessoas pregam. Então, esse é o primeiro ponto da parte do guia de estudo das Escrituras. Conhecimento e verdade, elas vão estar andando lado a lado. E o segundo definição de conhecimento que está no Pregar meu Evangelho, que eu queria trazer, diz o seguinte. Procure obter conhecimento, especialmente conhecimento espiritual. Estude as Escrituras todos os dias e também estude as palavras dos profetas vivos. Por meio de estudo e oração, procure ajuda para perguntas, desafios e oportunidades específicas. Então, o que está falando aqui sobre como encontrar a verdade aqui no caso? Ele cita aqui as Escrituras e as palavras dos profetas vivos, ok? Então, aqui está onde encontrar, ou pelo menos começar a encontrar a verdade, através das Escrituras e das palavras dos profetas vivos. Então, por isso tem toda aquela relação com o discurso do presidente Nelson na conferência, onde ele fala, reafirma, na verdade, o que está aqui no Pregar meu Evangelho. Olha, o que a gente vai ouvir aqui hoje, sob inspiração, é a verdade. Então, ou seja, encontraremos a verdade nas palavras dos profetas vivos, ou seja, na conferência geral ali. Só para finalizar aqui do Pregar meu Evangelho, ele diz: pense em como pode aplicar os princípios do Evangelho em sua vida. Ao estudar diligentemente em espírito de oração e com pura intenção, o Espírito Santo irá iluminar sua mente, ensiná-lo e ajudá-lo a compreender o significado das Escrituras e dos ensinamentos dos profetas vivos. De novo, questão dos nossos dias atuais, ter a conferência e tudo mais. Mas vejam aqui que
aplicar, né, os princípios que nós vamos aprender na nossa vida. Então, de novo, verdade, o conhecimento andando lado a lado com a verdade e a realidade. Então, de novo, se a gente quer entender o que está acontecendo, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. O conhecimento ele vai ser a ferramenta para entendermos a verdade, para entender a realidade onde nós estamos. Então, por isso que eu disse e reafirmo de novo, que a verdade, um pouco diferente dos outros atributos, ela é mais uma ferramenta que não vai ter tanto fim nela mesma, mas vai abrir leque para outras coisas. Muito bom, tô falando, tá me ouvindo, não tem Dona Vera aqui hoje, então vamos lá. Muito boa noite Sara, boa noite Lucas caprichado hoje, Sara também, eu estou mais mal acabado, que nem podemos ver hoje. Então, pessoal, boa noite, vocês que estão conosco, sejam muito bem-vindos. Você que entrou, fique, você que já está, continue, né? Fique aqui com a gente, que a gente vai compartilhar com vocês. Ou Sara ou Lucas, né? Coloca lá aquele comentário fixo para as pessoas poderem entrar na nossa live e saber do que nós estamos falando. Então, hoje nós estamos falando de um dos atributos de Cristo, né? Uma das virtudes de Cristo, que é o conhecimento. Então, hoje estamos falando sobre isso. Sara já deu uma introdução. Lucas falou muito bem aqui sobre alguns pontos do conhecimento, sobre verdade. E eu, até agora, testifico de tudo que foi falado, né, pelo Lucas e pela Sara. Ainda em continuação da gente conceituar conhecimento, né, eu acho interessante essa parte. O Lucas leu um pouco do Guia de Estudo das Escrituras, né? E é interessante que ele fala assim, entendimento. Então, o que é conhecimento? É entendimento e compreensão. Então, você está entendendo e compreendendo. Isso é bem importante. Então, conhecer não é só informação. Né? Porque nós temos hoje um daréu, nós temos aí maior que a Biblioteca de Alexandria de informação. Mas o conhecimento é o entendimento e a compreensão. E aí, como o Lucas bem frisou, especialmente da verdade conforme ensinada ou confirmada pelo Espírito. Porque o Espírito, nós sabemos que o Espírito Santo testifica de toda a verdade. E aí, o Guia de Estudo das Escrituras, ele faz um verbete do ver também a palavra entendimento. E aí eu gostaria de passar para a palavra entendimento. Né? Então fala assim, compreensão e entendimento é obter conhecimento ou perceber o significado de uma verdade, inclusive sua aplicação à vida. Então, conhecimento é o entendimento e compreensão, especialmente das verdades. E o entendimento é obter esse conhecimento e perceber o significado de uma verdade. Então, o que o Lucas colocou bem interessante aqui é que não existe o conhecimento da mentira. Não existe o conhecimento de algo falso. Não existe o entendimento de uma coisa falsa, de uma coisa que não existe. Não existe o entendimento, a compreensão de algo que não está na realidade. É quando você conhece a verdade que você então toma posse dela e consegue distinguir da mentira. É quando você conhece o certo que então, portanto, você toma posse do que é verdade e aí você sabe distinguir do errado. Então, sempre a verdadeira compreensão, o verdadeiro entendimento, a obtenção do conhecimento é sobre a verdade, que a gente também sabe que nas Escrituras é luz. Então, só a luz, que para Deus, né, a glória de Deus é luz e verdade, que é a inteligência, que é o conhecimento, em outras palavras, só isso pode nos levar à verdade das coisas. Então, nunca nós conhecemos a mentira. Nós nunca conhecemos o que é falso. Sempre quando nós estamos somos levados a isso, não é um verdadeiro conhecimento, porque o conhecimento real só é através da verdade e do que é certo, né? Então, obter o conhecimento ou perceber o significado de uma verdade, inclusive sua aplicação à vida. O Lucas estava falando do discurso do presidente Nelson da conferência, aí só para lembrar e pontuar aqui como referência, o discurso é aquele, a verdade pura, a doutrina pura e revelação pura. No Guia de Estudo das Escrituras falando sobre conhecimento, ele fala especialmente da verdade das coisas espirituais. Né?
E aí eu queria, então, abranger e abrir um leque aqui. Só tem alguns comentários aqui que eu vou ler para não deixar o pessoal aqui sem participar. A Catiana escreveu: Vini do canal do YouTube, você falhou com essa sociedade. O Vinícius entrou por aqui, né? Deixa eu fazer o gancho. Você falhou com essa sociedade. Se ele estiver aqui nos ouvindo. Victor Neres, para quem não conhece, ele tem um canal no YouTube. Segue ele lá, assiste os vídeos dele. Lá no YouTube, Victor Neres é um membro da igreja e ele tem vídeos bem legais, bem incríveis lá. Quem quiser. A Catiana já conhece, né? Tá fazendo propaganda aí. É isso aí. Acho que teve outro. O Alessandro, conheceis a verdade vos libertará. Isso, né? João 8,32 lá. E o que é essa libertar? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Ainda, então, sobre a questão do conhecimento, né? Faz para a gente conhecer, então, as coisas espirituais. Vou pegar meu evangelho e fala de buscar, então, as coisas espirituais. E aí eu me lembrei daquela escritura, né? Que está em Doutrina e Convênios 29. Só buscar ela aqui. Versículo 11 de Doutrina e Convênios 29, né? Vai falar: pois revelar-me-ei do céu com poder e grande glória, com todas as suas hostes em retidão. E aí ele vai continuar. Tarará, tarará, pois todas as coisas velhas passarão e todas as coisas serão novas. E ele vai dizer que todas as coisas ele criou. E que todas as coisas são espirituais para ele. Esse é o próprio Senhor falando, né? Versículo 34, portanto, em verdade vos digo que todas as coisas são espirituais para mim. Então, o conhecimento da verdade, o entendimento que nós estamos falando sobre as coisas espirituais, é o conhecimento de todas as coisas. Porque todas as coisas são espirituais para Deus. É lógico que as coisas mais importantes para a nossa alma, elas são mais relevantes e, colocando uma hierarquia, elas vão ser mais importantes. Fazendo um gancho com o discurso que o Lucas levantou, que é a verdade pura, a doutrina pura, a revelação pura, o presidente Nelson, ele faz um apelo, né? Ele fala o seguinte, olha a palavra que ele vai usar. Nunca houve uma época na história do mundo em que o conhecimento do nosso Salvador fosse tão essencial e relevante para cada alma humana individualmente. Então, o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento dele como nosso Salvador, esse é um dos principais conhecimentos que nós precisamos ter. Então, hoje nós estamos falando de um atributo de Cristo, que a Sara deu a introdução, que é o carro-chefe de nossa página, de nosso perfil, de nosso projeto, porque nós acreditamos que é por meio desse conhecimento, pelo estudo e pela fé, que nós podemos, então, nos tornar mais parecidos com Cristo e adquirir todas as outras virtudes, todos os outros atributos. Porque, afinal de contas, como foi falado aqui, que é obter o conhecimento das coisas, o entendimento, né? É obter o conhecimento das coisas e aplicá-lo à sua vida. Não sei se foi Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, né? Mas eles vão dizer uma coisa bem interessante aí, que uma verdade conhecida deve ser uma verdade aplicada. Então, o Evangelho de Jesus Cristo convida a gente a isso, né? A conhecer algo e aí a gente aplicar aquele algo. E aí é por isso que isso nos liberta. Então, aqui só para fechar, e aí girar a roleta aqui, deixa eu só ler aqui 2 comentários. Só existe uma verdade. As pessoas que interpretam muitas vezes de acordo com o seu entendimento, mas ele é único. Aí o Douglas, gostaria de fazer uma pergunta para vocês sobre o arrependimento para batismo. Douglas, pergunta para a gente não tem muito a ver com a nossa live, mas pergunta que a gente tenta responder se a gente conseguir. Tá? Aqui a gente gosta dessa frase, né? A gente não é o dono da verdade, mas a gente precisa ser servo dela. Então a gente vai procurar dizer a verdade sobre o que a gente aprende sobre essa questão. Aqui o Adriano dando boa noite. Então, só para fechar aqui a minha fala dessa introdução, o conhecimento, né, é o que nos leva à verdade, o entendimento é a obtenção desse conhecimento, e lembrando que a verdade, como o Lucas bem falou, ela não é relativa, e Doutrina e Convênios vai nos dizer que a verdade é
as coisas como foram, como são e como serão. Ou seja, elas não modificam. O ponto crucial é que toda vez que nós obtemos, então, o conhecimento da verdade das coisas, nós obtemos, então, uma luz, uma centelha divina de conhecimento. E essa luz, que é a verdade de Deus, ela nos revela e nós nos aproximamos de Deus. Então, todas as coisas são espirituais para Deus. Então, todas as verdades que obtemos em nossa vida serão, em maior ou menor grau, uma aproximação do céu, uma aproximação da luz divina. É claro que, como eu falei, o conhecimento sobre Jesus Cristo, como o próprio presidente Nelson coloca aqui no discurso dele, já é o ponto mais importante. Né? E aí eu quero depois voltar na próxima fala sobre uma questão de conhecimento, a importância do real conhecimento sobre as coisas. Sara? Uhum. O Garcês levantou uma bola para a gente, né? Que a gente já vai convidar, então, as pessoas. Ele está falando sobre o Instituto, ele tem 15 anos e posso participar do Instituto. Então, terça-feira agora, na próxima terça-feira, às 21 horas, a gente vai ter um bate-papo, né, com o diretor do SEI Online, aqui no nosso perfil do Clube do Pelo Estudo e Pela Fé. Então, quem tiver interessado, né, em saber mais sobre o Instituto, especialmente sobre o Instituto Online, que é uma nova mecanismo, uma nova ferramenta que a igreja está trazendo para buscar mais conhecimento, né, para que a gente que às vezes mora um pouco no interior, um pouco muito afastado e não está perto de uma sede do SEI na sua cidade, para que a gente também possa buscar o conhecimento da onde a gente estiver. Então, já convido todo mundo, terça-feira, às 21 horas, aqui no perfil, Pelo Estudo e Pela Fé, a gente vai conversar sobre esses assuntos. Garcês, talvez ele vai te responder essa pergunta, porque realmente eu não tenho essa resposta para ti. Mas terça-feira eu vou anotar e vou fazer essa pergunta para ele que ele possa responder. Então, voltando, né, sobre o conhecimento, o que é a nossa live sobre os atributos de Cristo. Ontem eu fui ver um filme que foi indicação de um dos nossos seguidores aqui no nosso perfil, que se chama Os Valentes, se eu não me engano. Eu estava anotado e acabei me esquecendo. Os Corajosos, desculpa, Os Corajosos. E nesse filme, que foi muito interessante, o rapaz do filme, o personagem principal, ele era ateu. Por muitas coisas que aconteceram na vida dele, ele se voltou contra Deus, né? Ele achou que Deus não existia e tal. No passar do tempo do filme, ele vai buscar. Ele tem uma discussão com os cristãos na sua universidade, e ele diz, e uma menina desafia ele. Se você acha que não existe, então prove pra gente que não existe, né? Me diga onde que tá, me prove. Se você provar, você vai ganhar, né? Você vai ser uma pessoa mais famosa do mundo. Você vai conseguir nos convencer, né? Se você provar de que Deus não existiu, de que Cristo não existiu, de que tudo é uma farsa, né? Uma invenção, né? Um livro de ficção. E esse rapaz, o único jeito que ele arranjou, né, de conseguir convencer as pessoas foi buscando conhecimento. Então, ele morava nos Estados Unidos, ele foi para a Inglaterra, foi nas melhores bibliotecas, as maiores e nas que tem mais documentos, né, para falar sobre... que fala, né, que tem documentos antigos, até em hebraico, na língua original de Jesus Cristo, e leu todos os livros, e uma coisa que ele achou em comum entre todos os autores que ele tinha lido, que fizeram a mesma coisa que ele, todos eram ateus, e depois de ter lido, eles viraram cristãos. Depois de eles terem procurado o conhecimento, a verdade de que realmente Cristo existiu, e de todo o conhecimento de Jesus Cristo, ele conseguiu, as pessoas acabaram virando cristãos. E ele, né, no desenrolar, ele mesmo, isso é uma história real, né, é um filme de conta a história real, ele mesmo também no final virou cristão, porque ele não conseguiu comprovar que Deus não existe, que Cristo não existiu. Ele não conseguiu comprovar de que aquilo era mentira. Ele disse que era impossível comprovar, que mesmo buscando todo o conhecimento que ele foi capaz de fazer em livros, né, não só através da fé, mas também em livros, em documentos, ele não conseguiu provar. Então, quando a gente tem alguma dúvida, eu acho que isso é um dos grandes
atributos que a gente deve ter durante toda a nossa vida. Quando a gente tem uma dúvida, quando a gente está com dificuldades ou achando que aquilo não existe, que a gente aprenda como Cristo, né? Que a gente busque conhecimento, que a gente vá buscar isso, porque isso existe, está nas nossas mãos. Claro que a gente pode buscar conhecimento também através da oração, né? Pedindo para que Deus nos auxilie, como fez Joseph, né? Leu um livro, leu a Bíblia, buscou, disse, se você buscar, você vai receber, e ele recebeu. Então, ele estudou primeiro, ele buscou o conhecimento de como fazer aquilo, de como ter aquela resposta, e depois... Meu filho tá gritando, desculpa, gente, eu estou ouvindo. Mas depois ele conseguiu, né, a resposta, ele conseguiu, através do conhecimento, né, saber se aquelas coisas são verdadeiras. Eu vou pegar aqui um versículo que o Maxwell levantou, e depois vai ter uma conexão dessa experiência que a Sara comentou sobre a questão, assim, vamos dizer, científica, né? O Maxwell ele trouxe aqui para nós, no verbete do conhecimento no Guia de Estudo das Escrituras, e tem essas palavras aqui, né? Principalmente entendimento e sabedoria, tá certo? O Elder Benner, no livro O Poder de Tornar-se, que a gente leu lá no o pessoal do Clube do Livro, no segundo semestre do ano passado, ele faz uma definição sobre entendimento, conhecimento, muito interessante, que vai talvez elucidar um pouco aqui o nosso tema, tá? Ele diz o seguinte: o conhecimento refere-se em geral a fatos, informações e habilidades adquiridos, prestem atenção, pela experiência ou pela educação. Eu acho muito interessante que ele coloca aqui a palavra experiência na frente da educação. Então, até o mote do nome da nossa página, pelo estudo e pela fé. A fé é o quê? É um princípio de ação, como a gente até viu na live que nós fizemos a respeito desse atributo de Jesus Cristo. Fé, ela requer ação. Ação que é experiência. Quando você está vivendo, quando você está agindo, você vai tendo essa experiência. Então, nós podemos ter o conhecimento aqui pela experiência ou pela educação. Usando instrumentos de nosso corpo físico e nossa capacidade de refletir e raciocinar, reunimos e analisamos fatos, organizamos e interpretamos informações, adquirimos experiência e aprendemos com ela, e identificamos padrões e relacionamentos. Ou seja, então a gente usa a nossa capacidade cognitiva para fazer todo esse trabalho, certo? De organização, de interpretação, de análise, igual ele coloca aqui, dos fatos. Ou seja, da realidade, da onde a verdade ela se apresenta. Identificamos padrões e relacionamentos, né? Então, e adquirimos experiência e aprendemos com ela. Então, vejam, o ganho do conhecimento está tanto pelo estudo quanto pela experiência, ou pela fé, como nós diríamos aqui, né? E aí ele vai falar que o conhecimento espiritual é o mais importante. Quando eu li esse trecho, me fez lembrar dessa seguinte passagem, desse livrinho que eu estou terminando de ler, que é A Consciência de Imortalidade, do professor Olavo de Carvalho. Ele diz o seguinte: por uma questão de método, considero que a experiência direta tem prioridade frente a qualquer teoria ou ciência. Ou seja, nossa experiência está na frente antes de qualquer estudo teórico. A experiência direta nos dá a vivência do mundo concreto. Lembra que a gente falou agora sobre verdade, conhecimento, sobre a realidade? Se a gente não vivenciar algo que seja concreto, não importa que nós tenhamos decorados ou saibamos 1 zilhão de teoremas ou de esquemas mentais, é preciso que nós tenhamos a vivência no mundo concreto, que a gente possa aprender de fato o quê? A verdade, que essa é a finalidade do conhecimento, nós entendemos a verdade. Isto é, os acontecimentos tomados na totalidade dos elementos que os compõem, inclusive os acidentais. Ciência alguma pode estudar fatos concretos, estuda apenas aspectos de fatos. Ou seja,
muito parecido com o que o Elder Banner disse aqui, né? Reunimos e analisamos fatos, ou seja, através do nosso trabalho cognitivo e através da nossa experiência. Então, é importante a gente fazer o estudo formal ali, da gente sentar, abrir livros e tudo mais. Isso é super importante. Diria até que é indispensável, certo? Mas a gente não pode, talvez, entrar ali num glamour da vida intelectual, vamos dizer assim, e esquecer o mundo real, esquecer a vivência. Se a gente fizer isso, acabou a nossa procura pela verdade. Se a gente vai ficar só dentro de esquemas de teoria, a gente precisa viver a verdade, a gente precisa aprendê-la pelo nosso estudo e aplicar. E quando a gente aplica, a gente vai ter as experiências e vai aumentar mais ainda o conhecimento, ok? E aí, em seguida, ele fala sobre entendimento, que é aquela palavrinha que também está no verbete. Ele diz o seguinte, aí já é uma evolução do conhecimento, olha só. O entendimento é a pedra angular que se ergue sobre o alicerce do conhecimento e precede a inteligência. Então, temos conhecimento, no meio o entendimento, e ali no fim a inteligência. Vamos ver o que é isso. É curioso notar que nas escrituras a palavra... Aqui eu já estou voltando para o Elder Banner, tá? Desculpa. É curioso notar que nas escrituras a palavra entendimento se relaciona, em geral, com o coração. O termo entendimento usado nas escrituras não se refere unicamente, nem mesmo principalmente, à compreensão intelectual ou cognitiva. Em vez disso, o entendimento ocorre sempre que o Espírito Santo confirma em nosso coração a verdade do que se conhece com a mente. Então, ou seja, o entendimento é uma evolução. Tem a fundação ali, que é o conhecimento, aquilo que a gente vai estudar, aquilo que a gente vai ler, aquilo que a gente vai vivenciar. O entendimento é uma evolução sobre esse alicerce. E é interessante que ele deixa bem claro que isso está muito mais relacionado com o nosso coração do que com a nossa mente. E aí, teve uma pessoa aqui no chat que ela fez o seguinte comentário. Deixa eu abrir aqui, que eu achei muito bacana. Cadê? Eu perdi aqui. Aqui, ó, a Carla Regina. Busco constantemente conhecimento, mas às vezes me sinto frustrada por não reter todo o conhecimento. Espero que ele esteja guardado em algum lugar em minha mente. Vamos pensar no seguinte. Mais importante do que estar guardado em um lugar da nossa cabeça, do nosso cérebro, é ele estar guardado de uma forma entendível, ou seja, no nosso coração. De uma forma que o Espírito confirmou o testemunho daquilo que a gente aprendeu. E aí, de novo, me faz lembrar algo que eu estou lendo aqui no livro que eu citei, a respeito da nossa consciência. Às vezes a gente tende a relacionar a mente com a consciência. E aí pensa que a mente está tudo aqui, dentro do crânio, certo? Mas olha que interessante. Agora, voltando ao livro do professor Olavo, daí não é nem as palavras dele, ele traz aqui a citação do Stanislaw Grof, psicanalista freudiano da Universidade John Hopkins. Olha o que ele diz a respeito de consciência. Talvez seja mais interessante a gente guardar no sentido entendível no nosso coração do que na nossa cabeça. Ele diz o seguinte: a minha primeira ideia era de que a consciência tinha que estar conectada ao cérebro. Hoje chego à conclusão de que ela não deriva do cérebro. Nesse sentido, minha conclusão vem dar apoio àquilo que Aldous Huxley acreditava. Ele chegou à conclusão de que talvez o cérebro age como uma válvula de redução, a qual, na verdade, nos protege do excesso de absorção de informação cósmica. Ou seja, então, às vezes a gente fica lá pensando, pô, tanta informação, não consigo guardar aqui. Às vezes o cérebro faz esse papel, vamos dizer assim, de válvula ou de redutor. Mas que isso vai estar gravado em outro lugar, no nosso coração, ou seja, na nossa consciência. Aí, voltando aqui. Eu não acho que se pode localizar a fonte da consciência. Estou bastante seguro, e aqui é um cientista falando, tá? Estou bastante seguro de que ela não está no cérebro, não dentro do crânio. De acordo com a minha experiência, ela, na verdade, estaria para além do tempo e do espaço, não sendo, portanto, localizável. Então, isso acaba reforçando aquele conhecimento que nós temos no cristianismo, de que nós somos seres imortais, na verdade. De que nós iremos continuar a viver depois dessa vida mortal aqui. Então,
aquilo que nós aprendemos, é importante que o Espírito confirme no nosso coração que vai ser essa consciência. Que é justamente essa consciência que a gente vai levar adiante depois do período mortal que nós vivemos aqui. Muito, muito, muito bom. Realmente muito bom toda essa parte que o Lucas trouxe para nós. Né? Bem interessante. Ficou muito claro, né, sobre a questão de que o conhecimento, o entendimento, né, ele deve ser algo que fundamente ali, possivelmente, a nossa fé também, como o Elder Bednar vai falar. É interessante que eu vou agora fazer um contraponto no sentido de que a gente precisa refletir também quais são as coisas que podem, então, tirar a nossa compreensão, o nosso entendimento e, portanto, das coisas mais espirituais, como é pedido a nós. Então, nós temos duas tarefas. Até agora, nós estamos falando quais são... Estamos conceituando o que é conhecimento, o que é entendimento, o que é verdade, eu vou falar um pouquinho aqui também do que é saber, mas a gente também tem que saber o contraponto, ou seja, quais coisas existem hoje que, como é que eu posso dizer, ou desvirtuam ou acabam tirando a nossa capacidade, então, de obter maior conhecimento das verdades, de obter o entendimento das verdades e de viver a esses entendimentos. Né? Acho que tem alguns comentários aqui que passou. Acho que a Cláudia, né? Cláudia, vou ler aqui o seu comentário. O verdadeiro estudo busca a verdade em todas as coisas. O estudo e pesquisa dos documentos primários é fundamental em todas as áreas. Vamos estudar e deixar o Espírito Santo e a luz de Cristo ensinarem. Muito bom. Acho que ela comenta de novo aqui mais para frente. Se o celular deixar, eu... Aqui. Ele não deixa. O celular. Aqui. Se somos inteligência revestidos de espírito, que passa a se chamar a alma, e a alma foi revestida do corpo, então nossa essência é a nossa inteligência. É incrível. É muito bom, é exatamente essa a conclusão. A inteligência é a essência do homem, é a essência do ser humano, né? Podemos dizer assim. Nós somos os detentores dessa inteligência, e não é à toa que nós somos chamados de inteligência, né? Da pré-mortalidade e tudo mais, porque isso é a essência do nosso ser. Envolve um pouco do que o Lucas trouxe para nós, sobre mente, sobre consciência, né? A inteligência está ligada a isso, e ela não é uma coisa tangível, ou seja, não é o cérebro, né? Existe algumas coisas além do cérebro que regem, então, a inteligência e a consciência. Luciano Siqueira, eu acho o Espírito ensinar a gente sempre ter consciência, nossa vida, eu acredito em revelação também em Espírito. Legal. Ainda em tempo aí de pegar um gancho do Lucas, que ele falou sobre experiência, aí, citando o David Abedner, como eu estava falando, existem coisas que vão levar-nos a desencontrar a compreensão das coisas. Né? Nós vivemos hoje num mundo que a ciência ela se tornou uma autoridade quase que divina e os cientistas adotaram quase que uma posição sacerdotal. Né? Ou seja, eles detêm a verdade e os sacerdotes que são cientistas compartilham dessa verdade revelada. Então a ciência se tornou uma revelação de verdades. Só que nem sempre, ou quase não sempre, né, podemos dizer assim, ela realmente detém isso. Né? Porque a ciência é uma mera leitura dos fatos. Só que nós adquirimos muita experiência, portanto, conhecimento, entendimento da verdade pela experiência. E aí, por exemplo, como a gente explicar cientificamente a verdade da obtenção de um testemunho, que é um conhecimento. Por isso, então, muito feliz a fala do David Abedner, que o Lucas trouxe para nós, que e o Olavo Carvalho também vai citar no livro, de que a experiência ela é muito maior. Em Provérbios 26, vai falar que o temor ao Senhor é o começo do conhecimento à ciência, uma coisa assim, né?
vai ter essa escritura lá. Então, o que significa isso? Que a experiência com Deus, as experiências espirituais, elas são superior à ciência, né? Então, só para pontuar aqui, o que eu quero dizer é que nos dias de hoje, nós somos levados a crer que tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que a ciência explica, tudo o que a ciência pode explicar e tenta explicar, isso é a única verdade revelada. E pior, ela não pode ser contestada. Já aquilo que nós adquirimos por testemunho, por experiências espirituais, pois somos seres espirituais, né? Estamos aqui tendo uma experiência corporal, né? Temporal, mas somos em essência seres espirituais. Toda a obtenção, então, de conhecimento e entendimento espiritual, elas são jogadas para escanteio ou consideradas ilusórias, né? Tanto é que, por isso aí, um filósofo, né, conhecido como Karl Marx, vai dizer que a religião é o ópio do povo, porque ele vai dizer que as experiências transcendentes ou espirituais, elas alienam as pessoas. Então ele descredibiliza toda e qualquer experiência transcendente ou espiritual, porque nada existe além da materialidade, né? Por isso que ele é um filósofo do materialismo. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento e esse entendimento de que há verdades fora das nossas... Como é que é aquela frase que é dita, né? Há muitas coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. E essas coisas são as coisas espirituais, as coisas transcendentes, né? Então, eu já até citei aqui uma coisa do que eu estava falando. Existe uma pressão de coisas para minar a nossa busca pelo entendimento e conhecimento da verdade das coisas. Uma delas é a alienação. Então, o que nos aliena hoje em dia? A cultura é uma cultura alienante. A parte jornalística, as informações, é uma cultura alienante, né? As próprias redes sociais, em sua origem, assim, a sua parte popular, ela é uma maneira de nos alienar, né? Existe toda uma força cultural que nos convida a nos alienar. E alienar de que maneira? Como eu já estou dizendo, a nós darmos mais ênfase às coisas físicas, materiais e científicas do que às coisas espirituais, transcendentes e eternas, né? A gente prestar mais atenção, então, nas notícias e no que os cientistas falam, às vezes, do que, às vezes, o profeta ou alguma revelação que nós possamos ter respondido. O ponto é que nós possamos entender e hierarquizar o que realmente é verdade divina e o que vem abaixo disso. Se nós confundirmos isso, nós trocamos o entendimento das coisas eternas pelo entendimento das coisas dos homens. E aí, então, a gente possivelmente vai errar muito em descobrir a verdade de todas as coisas. Então, só para basear um pouco do que eu estou falando, tem uma escritura, eu acho que eu acabei de perder ela, que é em Doutrina e Conversa 78. Eu acho que eu acabei de perder ela aqui. Mas o que acontece? Nós precisamos colocar na equação do que nós estamos falando que existe o lado errado, o lado ruim, o lado das trevas, que é o lado do inimigo. E que ele, junto com as suas hostes e seus agentes terrenos, vão trabalhar para cegar a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, né? Então, nós estamos numa luta muito clara de sair da caverna, fazendo a alegoria lá, a caverna de Platão, né? Lá no livro A República, capítulo 7, vai falar da caverna, que é onde as pessoas estão ali presas e elas enxergam algumas coisas como se fosse realmente uma tela de cinema ali. Elas enxergam uma sombra das coisas que são colocadas para elas e até então aquilo para elas é a verdade. Porém, um rapaz se liberta, vai lá fora, vê o sol, o olho dele dói porque ele vê pela primeira vez o sol de verdade e ele depois tenta avisar os outros, né? Então ele conheceu a verdade, saiu da caverna. Hoje nós estamos passando por diversas coisas que são as cavernas, né? Hoje a gente vive a caverna digital.
Então, o mundo do Instagram parece ser um mundo mais real do que às vezes a nossa realidade. O mundo do Facebook às vezes parece ser mais real do que a própria realidade. E nós precisamos lutar contra essas forças porque elas não são reais. Nós precisamos sair dessa caverna. Então, caverna é tudo aquilo que vai nos aprisionar a enxergar, a vislumbrar uma realidade que, na verdade, não é a realidade das coisas. Então, foi falado lá no começo, né? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. É porque ela vai nos livrar de todas as amarras, enganos, mentiras e coisas que vão nos distanciar de Deus. Eu vou ler mais 2 comentários e aí eu passo a bola aqui, ó. Cláudia ainda, Cláudia Power. Vocês me trouxeram um novo conceito. A inteligência não está no cérebro. Ainda quero estudar mais sobre isso. Podem compartilhar os livros estudados, por favor? Nós falamos de A Consciência da Imortalidade, do Olavo de Carvalho. Nós também falamos do Poder de Tornar-se, do Elder David Abedner. E aí eu até posso te dar mais um livrozinho, que é A Vida Intelectual do Sertilanges, né, que foi um padre. Esses livros vão dar essa ampliar, né? Tem muita coisa nessa área mesmo, viu, Cláudia? Ainda, Cláudia, o exagero nas séries, novelas, shows e por aí vai amortecem nossos sentidos e nos afasta da verdade do real poder dos céus na terra. Perfeito. É exatamente isso, né? Aqui só para contextualizar um pouco o que a Cláudia falou e eu passo a bola. Existe um filme chamado Rede de Intrigas, um filme antigo dos anos 80. Esse filme ele vai, de uma maneira até assim espantosa, colocar como as redes de televisão, ABC, NBC, enfim, as redes que nós conhecemos, as redes americanas, né, como se fosse a Globo, a SBT, enfim, né, que a gente tem rede, o quanto que elas manipulam as informações, o quanto que elas estão interessadas só em ganhar ibope e ter dinheiro, patrocínio, lucrar e deixar a maior parte das pessoas vibradas nela, né? Ou seja, entretidas naquilo. E aí entra em consonância com o que a Cláudia está falando. Então, para fechar, nós precisamos lutar fortemente contra as coisas que nos distanciam desse conhecimento, desse entendimento, da verdade. Porque quanto menos conhecimento espiritual e da verdade das coisas nós obtivemos, mais na falsidade ou na irrealidade, colocando assim, a gente vai estar. Então, mais distante e mais incapacitado nós estamos de obter mais conhecimento e revelação, porque tudo que vai nos levar a ter mais conhecimento, e mais luz e mais verdade, isso é uma coisa que vai se retroalimentando. A gente vai progredindo, recebendo mais luz, vivendo mais verdade, vai obtendo mais revelação, e isso vai sendo contínuo. O contrário também é verdadeiro. Então, quanto mais distante a gente se torna, quanto mais a gente vai se alienando, quanto mais a gente vai se distanciando, negando a realidade das coisas, querendo viver uma vida de faz de conta, ou imaginando uma vida de faz de conta, ou sendo sempre entretido por coisas de faz de conta, a gente vai se distanciando da realidade, portanto, a gente vai ficando mais incapacitado, até cognitivamente, portanto, de usar a inteligência para ter a obtenção do entendimento e do conhecimento das coisas como são, como foram, como são e como serão. Uhum. Como a gente falou aqui, né? Nosso perfil é pelo estudo e pela fé. Então, eu vou ler 2 escrituras que basearam o nosso perfil e que nos dão guia, nos indicam como que a gente pode fazer isso para buscar o conhecimento. Então, está em Doutrinas e Convênios, 109, 7 e 14. E como todos não têm fé, buscai diligentemente, ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria, procurai conhecimento, sim, pelo estudo e pela fé. E permite, Pai Santo, que todos os que adoram nesta casa sejam ensinados palavras de sabedoria, nos melhores livros, e que procurem conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé, como disseste. Então, a gente, hoje em dia, né, como falou o Max, tem um grande... se a gente vai numa
livraria, né, a gente tem milhares de livros. E como escolher qual é o certo, né? Como escolher qual é o que vai me realmente trazer conhecimento e não, ao contrário, me tirar o meu conhecimento, né? E, então, eu sei que é muito difícil, e como o Evangelho nos ajuda nisso. Então, a gente, desde criança, aprende, né, na primária, né? Existem professores que nos ensinam manuais escritos por líderes, né? Por autoridades, por pessoas que ficam se debruçando, né? Como foi o Vem Me Segue. Antigamente, era os ensinamentos dos profetas, que, né? A gente aprendia sobre como eles nos ensinavam e como eles as revelações, como era a vida deles. Depois, um grupo de pessoas notáveis, vamos dizer assim, fez o Me Segue, né? Mudou um pouco, nós aprendemos mais sobre as escrituras especificamente, porque lá são os melhores livros, né? Lá realmente está contando a verdade, como ela é, né? E não como falou o Max, não a imaginação, não como um escritor que escreve ficção resolveu escrever, né, uma ficção, que é a Bíblia. Já ouvi pessoas falarem, mas a Bíblia pode ser que nem o Senhor dos Anéis, né? Uma ficção, um autor muito bom foi lá e escreveu, né? A Bíblia, o livro de Mórmon, né? Se não escreve em Harry Potter, por que não pode escrever a Bíblia, né? Porque alguém não pode ter essa imaginação em escrever sobre isso. A diferença é que, se nós olharmos o Senhor dos Anéis, a gente não tem comprovação de que aquilo realmente existiu, né? Realmente é uma fantasia, né? Não existiu aquilo, né? No mundo. Na verdade, não como ele descreve, né? Eu acho que, para mim, existe muito, mas subliminarmente. Mas não como ele descreve, né? Não existiu um anel super poderoso, né? Satanás não se revelava tanto quanto revela-se no filme. Nos livros dele, né? É um pouco diferente. Já a Bíblia e o livro de Mórmon, eles contam a vivência das pessoas, como se fossem diários, né? As pessoas escreviam o que estavam passando. Então, eles estavam escrevendo a verdade do que eles estavam vivenciando, como falando com Deus, né? O que aconteceu com Jesus Cristo e essas coisas. E depois, quando a gente vai para a juventude na igreja, a gente tem o seminário, que é um lugar que a gente pode buscar muito conhecimento, né? A igreja disponibiliza professores. Na verdade, os seminários são chamados, né? São cargos, não são pessoas pagas para fazer aquilo. Mas elas dedicam a sua vida para nos ensinar sobre as escrituras. E a gente aprende, a gente é incentivado a buscar o nosso conhecimento sobre a fé e sobre a doutrina, lendo as escrituras, estudando todos os dias. Quando eu era adolescente, era todos os dias, né? Eu sei que hoje não é mais bem, não é assim. Mas quando eu fiz seminário, era todos os dias. Eu ia na capela para ter uma hora, né, uma hora e meia de aula sobre as escrituras e sobre buscar mais conhecimento sobre aquilo. Depois, quando a gente, né, já passa da juventude, a gente vai para o instituto, que aí tem uma sede, né, tem um coordenador pago para administrar tudo aquilo, tem vários cursos e a gente aprende a buscar mais conhecimento um pouco mais profundo, né, porque o nosso entendimento é maior. A gente, né, tá mais maduro, então o nosso entendimento é maior. E como a igreja nos incentiva também, como a doutrina, como o evangelho nos incentiva a buscar, além do conhecimento de fé, do conhecimento espiritual, também o nosso conhecimento secundário, que é indo à universidade, incentivando a gente a estudar, a buscar as coisas, a ter mais conhecimento e ajudar, né, no conhecimento no mundo, né? Todo cientista que criou o presidente Nelson, por exemplo, que fez a primeira cirurgia, né, cardíaca nos Estados Unidos, ele teve toda uma trajetória de estudo para conseguir chegar onde ele chegou. Não foi simplesmente ele nasceu e ele já teve aquele conhecimento e já pôde ir lá fazer aquela cirurgia, né? Ele buscou conhecimento para fazer aquela cirurgia tão especial, tão específica que ele fez, e com isso ele é um dos médicos mais reconhecidos nos Estados Unidos por sua descoberta e por ter salvo tantas vidas através do que ele descobriu. Descobriu estudando, descobriu buscando conhecimento e buscando a fé, pedindo para Deus para que iluminasse, para que orientasse, para que descobrissem aquelas coisas, né? Então, hoje a gente tem a BIU Pathway, né? Que é que nos ajuda, a igreja nos ajuda a buscar mais conhecimento, tanto espiritual quanto secular, que está disposto a que a gente consiga ter mais conhecimento
sobre a vida, sobre o mundo, ou sobre a área que a gente escolhe seguir para trabalhar ou não, né? Eu fiz faculdade de ciência política, eu sou bacharel em ciência política, hoje eu sou mãe, né? Mas eu tenho certeza que o meu conhecimento que eu busquei na minha universidade e também na minha fé ajudam o meu filho e ajudam a minha família, né? Nesse sentido. Então, o conhecimento nunca é em vão. E a gente tem como pilar da nossa religião, que é a única coisa que a gente, da doutrina do evangelho, que a única coisa que a gente leva daqui é o nosso conhecimento. E que a gente vai ter vantagens, né? Joseph fala isso em Doutrinas e Convênios, que a pessoa que tiver mais conhecimento, ela vai ter vantagens no mundo vindouro. Não sei como, né? Não é específico, não detalha isso, mas diz que nós vamos ter vantagens. Diz, mas isso é egoísmo, Sara, ter vantagens, né? Podem pensar, né? Como que eu quero ser melhor do que o outro, né? Na verdade, a busca do conhecimento não é querer ser melhor que ninguém, mas é realmente querer saber a verdade, realmente buscar ser melhor, buscar seu aperfeiçoamento, né? Como nós sabemos, a gente pode ser deuses, né? Esse é o nosso objetivo, né? Sermos exaltados e podemos ser deuses. Como vamos administrar as pessoas se a gente não tem conhecimento, né? Como a gente vai ser... A gente não... Na ignorância, ninguém é salvo. Não existe na salvação na ignorância. Então, a gente precisa e a gente é orientado desde criança por Cristo, né? Como ele foi orientado por Maria, por José desde a infância, de que ele era filho, de que ele devia buscar o conhecimento, de que aquelas coisas eram verdadeiras, a gente também é. E a gente também deve fazer isso todos os dias de nossa vida. A Lucinha, ela falou, conhecimento secular é muito importante para atingirmos a autossuficiência. Eu queria pegar esse gancho, não só importante para a nossa autossuficiência, mas até para a nossa sanidade, certo? Como a gente falou em vários momentos, o conhecimento ele vai ser a ferramenta que a gente vai poder usar para discernir a verdade do erro. Então, se você está num mundo da mentira, da falsidade, cedo ou tarde você fica maluco. Porque você vê as coisas acontecer de uma forma assim... surreais, e não há cabeça que aguente com isso. Então, o conhecimento espiritual e secular ele é super importante, não só para a nossa autossuficiência, para a gente se sustentar materialmente falando, mas até para a nossa própria sanidade. A Catiana faz o seguinte comentário. Acho que a resposta como teremos vantagem no mundo vindouro está no documento Uma Manifestação Celestial. É uma teoria. Eu não conheço esse documento, vou procurar para saber do que se trata, ok? Bom, vocês falaram que Senhor dos Anéis não é real, é mentira. Ele é real sim, tá? Eu não lembro agora se é o George MacDonald ou C.S. Lewis, ou Lewis Carroll, que fala sobre que tem uma citação mais ou menos a seguinte, que os contos de fadas, eles são a realidade, só que contados de uma forma... acho que a palavra não é misteriosa ou encantadora, alguma coisa assim. Ou seja, os contos de fadas nos ajudam a ter uma visão da realidade de uma forma assim, um pouco mais, como que se fala? Fantasiosa. Não é bem fantasiosa, não fugiu a palavra aqui também. Acho que Nárnia é muito assim, né? A Nárnia, ela conta sobre... Na verdade, o objetivo do escritor que escreveu Nárnia é que ele queria contar de um jeito mais fácil para os seus netos como era o cristianismo, e ele escreveu Nárnia e hoje é um clássico mundial, né? Então, um jeito que a gente consegue ver de outra forma, mas como é o cristianismo, né? Sim. Cláudia Bayer colocou aqui, lúdico, é essa a palavra que eu queria usar, de uma forma mais lúdica. E o Senhor dos Anéis é isso, ele mesmo disse que é uma obra propriamente cristã, não é um retrato do cristianismo igual o C.S. Lewis fez na Nárnia, né? Mas ele tem aspectos ali que ensinam sobre o cristianismo no Senhor dos Anéis e tantos outros que a gente pode citar aqui. Mas enfim, lá no começo eu falei que o conhecimento ele vai ser uma ferramenta, certo? Para a gente entender a realidade e discernir a verdade, ok?
E ele não vai ter um fim em si mesmo, tanto quanto as outras virtudes, quanto os outros atributos de Jesus Cristo. Então, para que fim será o conhecimento, ok? Voltando de novo no verbete do Guia das Escrituras, tem uma palavrinha relacionada ao conhecimento que é a sabedoria, ok? Então, o que vem ser a sabedoria? E no Poder de Tornar-se, do Elder Banner, ele vai praticamente usar a sabedoria como sinônimo da inteligência, tá? Então, eu vou ler aqui a definição que o Elder Banner dá sobre inteligência, ou, no caso, sabedoria, para a gente entender como o conhecimento bem colhido, bem entendido, vai fazer com que nós cheguemos à sabedoria ou à inteligência, ok? Diz o Elder Banner: a inteligência é a aplicação justa do conhecimento e do entendimento nas ações e nos julgamentos. É o pináculo construído sobre o alicerce do conhecimento e estabilizado na pedra angular do entendimento. Lembra que a gente falou recente, né? O conhecimento é aquilo que a gente aprende pela vivência e pelo estudo. O entendimento é aquilo que entra na nossa consciência, que o Espírito Santo confirma no nosso coração, na nossa consciência. Vocês e eu talvez saibamos qual é a coisa certa a fazer, mas inteligência ou sabedoria envolve mais do que o mero saber. Se formos inteligentes, faremos sempre as coisas certas. Inteligência é viver de maneira que as doutrinas do Evangelho sejam uma parte ativa e permanente de quem somos, do que escolhemos e do que fazemos e do que pensamos. Eu acredito aqui que é o sinônimo da sabedoria com inteligência, porque a definição de sabedoria no guia é a capacidade ou o dom de Deus de saber julgar corretamente. E a definição do inteligência que o Elder Banner usa aqui é justamente essa, da gente poder julgar as coisas que acontecem, as nossas ações ao nosso redor, né? Então vejam, às vezes a gente tem um erro, vamos dizer assim, não linguístico, mas de usar a palavra talvez errada para um certo hábito que é condenado nas Escrituras. Às vezes a gente usa a questão da palavra julgar de uma maneira errada. Quando a gente fala, é errado você julgar as pessoas. O que é errado, no caso ali, seria o condenar as pessoas. O irmãozinho chegar lá e falar, mas o outro irmão ali, eu vi que ele comprou no domingo, estava saindo da farmácia. Você está não ali julgando o irmão, você está condenando ele na realidade. Então ali há um erro talvez do uso da palavra exata aqui, que talvez seja condenar e não julgar. Por quê? Porque julgamentos, como disse o Elder Banner aqui, nós usamos o conhecimento e entendimento para fazer esses julgamentos, para fazer essas distinções, certo? Então, julgar aqui, talvez, no sentido negativo que as Escrituras condenam, seria usar justamente a palavra condenação dos outros. Julgar, nós vamos estar julgando Só para não passar o time aqui da piada. Se não pudesse julgar, tinha que fechar todos os tribunais. Verdade, faz sentido. O tribunal faz julgamento, certo? E todos os bispos seriam também... Não existiria bispo, né? Os juízes de Israel, né? Veja, às vezes a gente pode julgar uma pessoa para o bem. Igual citei aqui o exemplo. A pessoa saiu da farmácia no domingo. O julgar da forma errada, que na verdade seria o condenar, é esse. Lá, ele está quebrando o dia do Senhor. Mas às vezes eu posso julgar de uma maneira correta, que é, peraí, o irmão está saindo ali da farmácia domingo. Será que aconteceu alguma emergência? Será que aconteceu alguma urgência? Será que eu posso ir lá e tentar ajudá-lo de alguma forma? Vejam, julgamentos que a gente pode fazer, eles podem pender para qualquer um dos lados, certo? E a inteligência ou a sabedoria é como fazer esses julgamentos. Por isso que é importante o conhecimento. O conhecimento vai ser a base sobre a qual vai existir o entendimento que nós falamos, que é onde o Espírito vai confirmar na nossa consciência, no nosso coração, para que nós possamos entrar na realidade e saber julgar da forma certa, saber agir da forma certa. Então vejam, nós precisamos fazer julgamentos todos os dias da nossa vida.
Quando a gente liga a TV e vê algum programa, a gente precisa julgar se aquilo lá é bom ou ruim. Quando a gente pega um livro para ler e a gente começa a ler ali, a gente tem que depois ponderar se aquilo que a gente leu é bom ou ruim. Se a gente vai na igreja e ouve um discurso de um irmão ou de uma irmã, a gente precisa pensar depois e ver se aquilo que nós ouvimos é bom ou ruim. Ou seja, nós estamos julgando em vários momentos, certo? A questão é termos a sabedoria, a inteligência, que é um dom de Deus, que vai surgir, que vai brotar através do conhecimento e do entendimento, para que nós julguemos da forma certa. Salomão ficou extremamente conhecido por quê? Por causa da sabedoria dele. Que na prática foi o quê? Saber como julgar as pessoas, saber como encontrar a verdade na realidade. Caso clássico do Salomão, certo? O bebê que ele vai lá e manda dividir e dar metade do corpo para uma mãe e para outra. Ou seja, ele usou ali de um artifício do conhecimento para julgar da forma certa, para achar a verdade, que era o quê? Achar quem era a mãe de verdade, que ela teria uma reação de salvar a criança. Então, o conhecimento ele vai ter justamente a finalidade não nele mesmo, mas sim chegar na sabedoria para que a gente possa discernir, julgar as coisas boas das ruins e escolhermos as boas, certo? Não adianta só discernir o bem do mal. A gente precisa escolher o bem, conforme disse aqui o Elder Benner. A inteligência ou a sabedoria é viver de maneira que as doutrinas do Evangelho sejam uma parte ativa de quem nós somos, do que fazemos e do que pensamos. Então, para isso que vai servir o conhecimento que a gente vai adquirir lendo as Escrituras, lendo os livros seculares ou pela experiência que nós vamos ter na Terra dia após dia, ok? Então, o conhecimento e entendimento, a finalidade deles vai ser mais para que nós possamos saber como agir do que nele mesmo. Digo isso porque muitas vezes quando a gente começa a ter uma vida intelectual, a gente pode cair num pecado contrário da virtude, né? Que é justamente da soberba e do orgulho. Que a gente começa a ver, nossa, eu conheço tantas as coisas, né? Eu sei o que Joseph Smith falou lá em 6 de maio de 1835 e que tem tantos conhecimentos ali que as outras pessoas não sabem. E às vezes a gente pode cair no orgulho, na soberba de querer usar o conhecimento simplesmente para engrandecer a gente, em vez da gente julgar o que é certo, o que é errado e dar a glória a Deus. Só para Lucas, não perder, na minha ala teve um desembargador que ele dizia: eu não preciso da igreja porque eu sou desembargador. Eu não imagina que eu vou ficar sentado na capela todo domingo ouvindo pessoas que nem têm nível superior. Vai falar para mim, eu sou um desembargador. E ele falou isso com orgulho, como dizer assim, eu sou melhor do que o bispo que não tinha nível superior. Sara, na verdade isso é até pior, porque ele está se colocando acima dos outros, não pelo conhecimento que ele tem, que já seria errado. Ele está se colocando acima dos outros por um mero título que ele tem. Cargo. Que às vezes nem se traduz que de fato ele tem conhecimento das coisas, né? Então, ou seja, às vezes as pessoas usam o título, que não é nem conhecimento, pode ser uma evidência de conhecimento, mas não é conhecimento em si, para se engrandecer, que é pior do que usar o conhecimento. Então a gente tem que ter justamente cuidado com essa soberba. Não só pelos títulos, né, no caso do desembargador aí, mas às vezes pelo próprio conhecimento. Às vezes a gente não tem título nenhum, mas a gente tem bastante conhecimento. Cuidado para a gente não cair no orgulho de querer achar que somos melhores, que nos falta humildade, como a Lucinha está colocando aqui, em tratar com as outras pessoas. Porque o conhecimento é justamente para isso, como a gente viu, né? Para a gente ter sabedoria. Que sabedoria há em eu me colocar acima dos outros porque eu sei mais? Porque eu li mais livros do que outros? Não há sabedoria nenhuma. Às vezes aquele cara que não leu tanto quanto você, ele é mais caridoso, mais fervoroso e mais esperançoso do que você e tem uma qualidade muito maior do que só o mero conhecimento sem aplicação no mundo real. Muito, muito, muito bom. Salete, quando vamos à igreja, vamos com o intuito de quê? Não sei com o que você vai intuito, Salete, vou devolver.
a resposta deve ser com o intuito de adorar a Deus, né? Renovar os convênios e tudo mais. Tem várias respostinhas ali, mas a gente podia resumir tudo em se aproximar mais de Deus, né? Enfim. Eu quero ler algumas citações aqui do Elder James E. Talmage, que eu acho que é muito pertinente aqui para eu encerrar minha fala. Eu acho que a gente já vai estar caminhando para o final, né? Mas eu vou ter que ler aqui literal, né? Ipsis literis aqui, para eu não perder nada. Esses trechos que eu vou ler é do livrinho Regras de Fé, que James E. Talmage escreveu, né? E ele começa falando sobre porque tem pessoas que vão para orar os outros, né? Tem de monte isso aí, mas a gente deixa elas lá e a gente continua indo mesmo assim, viu? Quem foi mesmo que falou? Salete, né? Olha o que James E. Talmage vai falar. Vamos lá. Atenção aqui. Há muitas verdades que estão além do alcance simples da razão humana. E tem-se afirmado que os atos teológicos entram nessa categoria. Isto é certo, porém, só até onde se possa aplicar a mesma classificação a outras verdades. Há parte as teologias na acepção limitada da expressão, porque toda verdade, sendo eterna, é superior à razão. No sentido de que se manifesta a razão, mas não é um produto dela. Olha que interessante que James E. Talmage está falando. Não obstante as verdades ser analisadas e comparadas pelo exercício do raciocínio. Ele vai continuar e vai dizer o seguinte: o conhecimento dos princípios comerciais é essencial para o êxito do negociante, do marinheiro, se exige que conheça as leis da navegação. Ao agricultor é indispensável estar familiarizado com a relação que existe entre a terra e as colheitas. A compreensão dos princípios da matemática é necessária ao engenheiro e ao astrônomo. Da mesma forma, o conhecimento pessoal de Deus é essencial à salvação de toda a alma humana que tenha atingido os poderes de julgamento e arbítrio. O valor do conhecimento teológico, ou seja, né, de saber sobre Deus, conhecer a Deus, porque a teologia é isso, é o estudo de Deus, não deve ser, portanto, desprezado. Mais para frente, ele vai falar o seguinte: as atividades industriais que beneficiam o gênero humano, as artes que agradam e refinam as ciências que desenvolvem e enobrecem a mente, são apenas fragmentos do grande, mas ainda incompleto volume de verdades que veio à Terra, provindo de uma fonte eterna e inexaurível. Um estudo completo da teologia, por conseguinte, abraçaria todas as verdades conhecidas. Deus constitui-se a si mesmo como o grande mestre, por manifestações especiais ou pelo ministério dos seus servos. Adão, ele mostrou a arte da agricultura e demonstrou a arte de fazer roupas. Instruiu a Noé e a Nefe quanto à construção de barcos. A Leí e Nefe aprenderam a arte da navegação, para que se guiassem sobre as águas. Em suas viagens por terra, preparou-lhe-se a Liarrona, uma bússola que funcionava por meio de uma influência mais eficaz para seus fins do que o magnetismo terrestre. Além disso, Moisés recebeu instruções sobre arquitetura. O que James E. Talmage está nos levando aqui? Todo conhecimento, toda a verdade, toda a sabedoria concentra-se em Deus. Foi Deus que ensinou a Abraão sobre a astronomia e Abraão ensinou, portanto, aos egípcios. Os egípcios, por muito tempo, tiveram muito conhecimento sobre a astronomia. Como falou aqui, ensinou a Leí, a Nefe e a Noé a construir um barco. Tudo está, então, nas mãos dele. Então, o acesso primário na verdade das coisas, do conhecimento das coisas está em Deus. É claro que algumas coisas já foram aprendidas pelo homem e compartilhadas pelo próprio homem. Né? Mas toda vez que nós acessamos a verdade, ela vai vir de Deus. Isso é interessante, porque nos convida que a verdade de todas as coisas, mesmo as seculares, estão na mão de Deus. Como falou aqui, falamos de arquitetura,
falamos de engenharia, falamos de matemática, agricultura, tudo isso foi ensinado aos profetas. A Joseph foi ensinado línguas, né? Foi ensinado a escrever melhor, enfim, Deus dá dons a todos nós. E aqui então eu deixo um convite a todos nós, né? Existe um livro de Aristóteles chamado Metafísica, onde ele vai falar então de uma maneira mais filosófica / técnica, ele vai falar sobre a transcendência, as coisas transcendentes, ou seja, que estão além da coisa física, ou seja, metafísica. Ele começa o livro dizendo: todos os homens tendem por natureza ao conhecimento. Todos os homens tendem por natureza ao conhecimento. O que está em essência, o que Aristóteles está compartilhando com a gente? Nós somos, como já foi falado aqui lá em cima pela Cláudia, nós somos inteligência. Todos nós tendemos à busca de mais inteligência, mais luz e verdade. É claro que existem algumas coisas que nos limitam, como o próprio pecado, né? Como o orgulho, e todas essas coisas vão ser barreiras para o nosso progresso e ao aumento do nosso conhecimento. Foi falado aqui sobre a questão da humildade, né? A história da Sara, contando ali aquele homem, ele cessou então a capacidade de obter mais conhecimento vindo de Deus, porque ele já diz ter abocanhado tudo, porque o cargo dele o deu, né? E não Deus. Então aí já começou uma adoração ao cargo. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós nos desprestigiamos, às vezes nós nos sabotamos, né? A nossa autoestima não está tão alta quanto deveria, e aí a gente acha que não é capaz, então, de obter conhecimento, de se tornar mais inteligente, de obter mais verdades, aumentar a nossa sabedoria, né? E isso não é o que Deus espera de nós, e não é a nossa essência. O próprio Aristóteles, né, fala sobre isso, mas Deus convida-nos e sabe que nós podemos, então, nos tornar mais inteligentes, porque nós obtemos mais verdades através do Espírito Santo de Deus. Como o Lucas estava falando agora um pouquinho, às vezes o conhecimento, a sabedoria, ela não está no diploma, ou no cargo, ou em alguma coisa mais formal, mas sim na atitude da pessoa, né? Está no jeito como ela vive. Em primeiro momento, o que nos compete conhecer e ser? Filhos de Deus. Então, toda atitude, comportamento, pensamento que nos leve a agir como filhos de Deus, isso é o maior de todos os entendimentos, é o maior de todos os conhecimentos e é a maior de todas as sabedorias. E aí, só para, como o Lucas deu o gancho que conhecimento e entendimento vai nos levar à sabedoria, né? Eu gosto muito de uma definição que foi dada por um procurador, né? Ele é um procurador da República, chamado Bruno Magalhães. Ele diz que o saber é ter a posse intelectual das coisas. O saber é ter a posse intelectual das coisas. Por isso que chama compreensão. Você obtém a verdade das coisas e você entende aquilo. Isso é o que é sabedoria. Deus, então, pede que nós possamos ter a sabedoria da realidade das coisas. E qual que é a realidade primeira das coisas? Que Ele existe, que Ele nos amou, e que Jesus Cristo morreu por nós, e que Ele é o Criador, porque essas coisas elas são eternas e, como a gente pode colocar aqui, cósmicas. Ou seja, ela é uma verdade além dessa terra. E essas são as primeiras coisas que nós podemos obter como verdade, porque estaremos buscando verdade além dessa terra. E aí nós vamos obtendo outras verdades. E aqui, só para encerrar a minha fala, eu queria fazer um convite a todos nós. Hoje nós vivemos com muitos problemas psicológicos. Muitos problemas psicológicos. Crise de ansiedade, crise do pânico, crises e mais crises, né? Depressão. Enfim, temos muitos problemas psicológicos que cada um de nós pode ter passado em menor ou maior grau. Conhecemos alguém que está passando ou já passou. Podemos conhecer alguém que vai passar. Mas uma coisa é muito importante para que a gente possa
obter uma resiliência emocional? É tentar não fugir da realidade. Não entrar no auto-engano. Todas as crises psicológicas no sentido de neuroses, ou até doenças patológicas psíquicas, elas visam uma coisa, é a negação da verdade. Quando alguém se intitula lá, por exemplo, sou o rei Tiago do século XIII, né? Ele quer fugir da realidade da vida dele, quer viver numa outra realidade. Toda vez que nós negamos a realidade, portanto, nós negamos a Deus. Então, nós estamos no mundo de encararmos vários sofrimentos. Existem enormes sofrimentos que nós passamos na nossa vida, né? E se nós não negarmos esse sofrimento, se nós não fugirmos dele a ponto de, sei lá, entrar em remédios e fazer qualquer coisa para anestesiar ou encarar aquele problema, o Senhor vai nos ajudar. Ele não vai poder nos ajudar se nós tentarmos fugir da dor ou anestesiar o sofrimento. Ele vai ajudar quando a gente... Não é que eu estou aqui querendo que a gente busque a dor ou o sofrimento, mas aceitar aquele momento com a ajuda de Deus e que logo ele vai passar. Não é aceitar o sofrimento por assim aceitar, porque existe N sofrimentos, N dificuldades que cada um pode estar passando. Mas o aceitar a realidade é aceitar o que Deus está... Não que Ele está colocando, mas que Ele sabe o que está acontecendo com a gente. Portanto, a gente consegue superar aquilo. Então, onde nós estivermos, na situação que nós estivermos, possamos procurar sempre não fugir da realidade. Encarar ela de frente, tentar vencê-la com a ajuda de Deus, com a ajuda do Evangelho, com a perseverança, vivendo as virtudes, os atributos de Cristo, buscando ser melhor, para que essas coisas possam acontecer. Para que a expiação, para que o Evangelho tenha poder, então, de transformar aquela situação, de melhorar aquela situação, de modificar aquela situação. E você e eu, cada um de nós que passamos por essas situações, saímos mais fortes dela. Não há crescimento sem sofrimento. Né? Não há ressurreição de Cristo sem a crucificação de Cristo. O Evangelho é esse grande paradoxo, onde a verdade dura, a verdade da crucificação, a verdade da morte de Cristo, a verdade do sofrimento do Getsemane, ela é recompensada pela glória da ressurreição, pela glória da expiação, pela glória da capacitação de todos nós vencermos nossos pecados com a ajuda de Cristo. Então, eu gostaria de compartilhar que uma das coisas também que nós não podemos fazer é negar a realidade, porque ela é a verdade imposta nas nossas vidas e que só ela pode dar frutos necessários para que a gente possa se tornar melhor, mais parecido com Cristo. Existe uma alusão que é a questão do ourives, né? Diz que uma das técnicas dos ourives para viver esse ouro, ele está puro e ele está pronto, ele ficar tão reluzente, a ponto de você ver ali como se fosse tornasse um espelho. Você se vê através do ouro, ele se torna um espelho de tão reluzente que ele é, de tão puro e brilhoso que ele está. É isso que Cristo quer de nós. Ele quer ver a face dele em nós. E às vezes nós vamos passar pelo fogo do ourives. Aquele fogo de sofrimento, mas que vai nos capacitar, vai nos tornar a sermos a semelhança de Cristo. Isso eu sei e eu gostaria de compartilhar com você. Então, a gente já está no final do nosso vídeo, né? A gente gostaria de agradecer todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui e que esteve comentando, conversando com a gente. E só para deixar, né, como final, que é o objetivo do nosso perfil, do nosso projeto, e como nem todos têm fé, buscai diligentemente, ensinai uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Então, esse é o nosso objetivo aqui nesse perfil, né, do Pelo Estudo é Pela Fé, nós buscarmos conhecimento através de vocês ou através dos nossos estudos para conseguir fazer esses vídeos para vocês. E também através não só
dos livros, né? Mas também através da fé, quando a gente, né, busca Deus, ou busca a sabedoria dele, né, do Espírito Santo, para que a gente consiga falar essas coisas para vocês. Então, muito obrigada por todos estarem aqui. Esse vídeo fica gravado aqui no nosso perfil do Instagram e lá no nosso perfil do YouTube. Então, se vocês puderem compartilhar, a gente agradece, compartilhar com as pessoas que existe esse perfil e que aqui o nosso objetivo é buscar conhecimento e adquirir conhecimento, né, pelo estudo e pela fé. Então, nos vemos terça-feira na live com o diretor do Instituto Online do Brasil, onde a gente vai conversar mais sobre como buscar mais conhecimento e fé, né, no Instituto. Ok? Então, nos vemos terça-feira. Tchau!